Era um lindo dia nas margens do mar da Galileia. O céu estava azul, o sol brilhava forte, e as ondas faziam um barulhinho gostoso quando tocavam a areia. Ali, num barquinho de madeira simples, estava Simão Pedro, um homem trabalhador, de mãos fortes e coração simples. Ele jogava suas redes no mar, como fazia todos os dias, junto com seu irmão, André. Pedro era pescador desde jovem. Ele sabia como cuidar do barco, remendar as redes e procurar o melhor lugar para pegar peixes. Mas naquele dia algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ei, amiguinhos, vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais. Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos por aqui. Agora, vamos lá. Depois de uma noite inteira tentando pescar e não pegar nenhum peixinho sequer, Pedro estava cansado e frustrado. Suas redes estavam vazias. Hoje não foi um bom dia, ele pensou. Já estava lavando as redes, pronto para guardar tudo, quando um homem muito especial apareceu na praia. Esse homem era Jesus. Sim, Jesus, o Filho de Deus. Ele se aproximou do barco de Pedro e disse algo diferente. Algo que ninguém jamais havia dito. Pedro, afasta um pouco o barco da terra, quero falar com as pessoas. Pedro, curioso, obedeceu. Ele não sabia, mas aquele era o começo de uma grande mudança em sua vida. Jesus subiu no barco e começou a ensinar uma multidão que estava reunida na praia. Todos queriam ouvir aquele homem que falava com tanta sabedoria, com tanto amor. Pedro ficou ali, ouvindo também, com o coração batendo forte. Ele sentia que Jesus era diferente de todos que já conhecera. Quando Jesus terminou de falar, ele olhou para Pedro e disse com um sorriso no rosto: Pedro, vá mais para o fundo do mar e jogue a rede de novo. Pedro olhou desconfiado. Ele sabia que naquele horário os peixes não apareciam, mas algo dentro dele disse para confiar. E ele respondeu: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, porque o Senhor está mandando, eu vou tentar de novo. Pedro lançou a rede, e de repente, a rede ficou tão cheia de peixes que começou a se romper. Peixes pulavam, brilhando ao sol, e o barco quase virou de tanto peso. Pedro ficou maravilhado. Ele chamou outros pescadores para ajudar, e até o barco deles ficou cheio. Foi então que Pedro entendeu: Jesus não era só um bom mestre, ele era o próprio Filho de Deus. Cheio de respeito e temor, Pedro se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus olhou com amor para Pedro e falou algo que mudou o rumo de sua vida para sempre: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Mateus 4:19. Ou seja, em vez de pescar peixes, Pedro iria pescar corações. Ele levaria o amor de Deus para muitas pessoas e ajudaria outros a conhecerem Jesus. Na mesma hora, Pedro e André deixaram tudo para trás: o barco, as redes, o trabalho, e passaram a seguir Jesus. Aquele dia marcou o começo de uma jornada cheia de fé, milagres e muitas lições. E assim começou a incrível aventura de Simão Pedro com Jesus. Ele não imaginava tudo que ainda iria viver ao lado do Mestre. Mas naquele momento, ele deu o passo mais importante, disse sim ao chamado de Deus. Simão Pedro era diferente. Ele não era perfeito, mas tinha um coração cheio de vontade de fazer o bem. Era corajoso, falava alto, queria sempre proteger Jesus. Era aquele tipo de amigo que sempre queria estar por perto, ajudar, fazer tudo certo, mesmo que às vezes agisse sem pensar. Um dia, os discípulos estavam num barco, atravessando o mar da Galileia, quando de repente, o vento ficou forte, as ondas começaram a balançar o barco, e todos ficaram com medo. Era noite, e no meio
meio da escuridão, eles viram algo incrível. Jesus estava vindo até eles, andando sobre as águas. Os discípulos ficaram assustados. É um fantasma, gritaram, mas Jesus respondeu com calma e firmeza: coragem, sou eu, não tenham medo. Mateus 14:27. Sabe quem foi o único a fazer algo totalmente inesperado? Simão Pedro. Ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus sorriu e respondeu: venha. Pedro respirou fundo, olhou para Jesus e colocou o pé para fora do barco. E então, algo maravilhoso aconteceu. Pedro andou sobre as águas. Sim, por alguns segundos, ele fez o impossível. Mas, quando olhou para o vento forte e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. Socorro, Senhor! Gritou. E sabe o que Jesus fez? Estendeu a mão e segurou Pedro com amor. Ele o levantou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Mesmo com medo, Pedro teve coragem. Ele confiou. E mesmo quando afundou, Jesus não o deixou cair sozinho. Mas nem sempre Pedro acertava. Mais tarde, perto do fim da vida de Jesus na terra, aconteceu algo muito triste. Jesus contou aos discípulos que em breve seria preso e morreria. Pedro ficou chocado. Ele se levantou e disse com firmeza: Jesus, eu nunca vou deixar o Senhor. Mesmo que todos te abandonem, eu estarei contigo até o fim. Mas Jesus, com amor no olhar, respondeu: Pedro, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Lucas 22:34. Pedro não queria acreditar nisso. Ele amava Jesus. Mas, naquela noite, quando Jesus foi preso, tudo aconteceu muito rápido. Soldados, gritos, confusão. E Pedro, com medo, ficou de longe, tentando ver o que iria acontecer. 3 vezes alguém apontou para ele e perguntou: você conhece Jesus? Não conhece. E 3 vezes, Pedro respondeu: eu não o conheço. Na terceira vez, o galo cantou. Pedro lembrou das palavras de Jesus, e seu coração se encheu de tristeza. Ele correu dali e chorou amargamente. Seu coração estava partido. Como ele pode negar aquele que tanto amava? Mas, agora vem a parte mais linda dessa história. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele foi ao encontro de Pedro. E ao invés de brigar com ele, Jesus olhou para Pedro com amor e fez 3 perguntas. Pedro, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então, cuide das minhas ovelhas. João 21:15-17. Isso mesmo. Jesus estava dizendo que ainda confiava em Pedro, que ainda tinha um plano maravilhoso para ele, que o perdão estava ali, prontinho, porque Jesus ama com um amor que não desiste, mesmo quando erramos. Pedro aprendeu que ser corajoso não é nunca errar, mas é reconhecer o erro, pedir perdão e continuar seguindo Jesus com fé. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, ele os ensinou muitas coisas por 40 dias. Eles estavam maravilhados. Jesus estava vivo. Mas então chegou o momento de Jesus voltar para o céu. Isso mesmo, ele subiu aos céus diante dos olhos deles, e antes de ir, disse algo muito especial: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos com poder do alto. Ele estava falando do Espírito Santo, o Consolador que viria para ajudar e fortalecer todos os que crescem nele. Lucas 2:4-49. Pedro e os outros discípulos obedeceram. Eles ficaram reunidos, orando e esperando, até que chegou o dia de Pentecostes. E foi aí que aconteceu algo maravilhoso. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:1-4. Eles começaram a falar em outras línguas e a louvar a Deus com grande alegria. A cidade inteira ficou espantada. Pessoas de vários países estavam em Jerusalém naquele dia e ouviam os discípulos falarem em seus próprios idiomas sobre as maravilhas de Deus. E sabe quem foi o primeiro a se levantar para falar com coragem? Simão Pedro, aquele mesmo Pedro que antes teve medo, que havia chorado por negar Jesus. Agora estava valente como um leão,
cheio da presença de Deus. Ele se levantou no meio da multidão, com voz forte, e começou a pregar. Ele falou sobre Jesus, sobre a promessa do Espírito Santo, e com palavras simples e poderosas, tocou o coração das pessoas. E sabe o que aconteceu? Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas creram em Jesus e foram batizadas. Atos 2:41, 3.000. Que incrível, não é? Tudo por causa da ousadia que o Espírito Santo deu a Pedro. Mas a história não para aí. Pedro passou a andar por todas as cidades anunciando o Evangelho. Ele curava pessoas doentes em nome de Jesus. Cegos passaram a enxergar, aleijados voltaram a andar, e muitos corações foram curados da tristeza e da dúvida. Atos 3:6-8. Uma vez, Pedro e João estavam indo ao templo orar quando encontraram um homem que nunca tinha andado na vida, pedindo esmolas. E Pedro disse com firmeza: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Na mesma hora, o homem pulou em pé e começou a andar e louvar a Deus. Atos 3:6-9. Uau! Que poder incrível vinha do céu através de Pedro! Mas nem todos ficaram felizes com isso. Alguns líderes religiosos ficaram com inveja e mandaram prender Pedro. Sim, ele foi levado para a cadeia. Mas sabe o que ele fez? Mesmo preso, Pedro não parava de falar sobre Jesus. Ele sabia que a mensagem do amor de Deus era mais forte do que qualquer prisão. E mesmo diante de reis, juízes e ameaças, Pedro continuava firme, corajoso, cheio do Espírito Santo. Ele ajudou a liderar a igreja primitiva, a primeira comunidade de cristãos, ensinando, cuidando e fortalecendo os irmãos na fé. Ele viajou, pregou, escreveu cartas que até hoje estão na Bíblia e nos ensinam muito sobre amor, fé e obediência. Pedro nunca mais foi o mesmo depois de ser cheio do Espírito Santo. Ele passou de um simples pescador, medroso e impulsivo, para um grande apóstolo, valente e cheio de sabedoria. E sabe o mais bonito? Pedro nunca esqueceu do amor de Jesus por ele. E ele passou a vida toda contando a outras pessoas que Jesus também as amava. E assim termina a jornada de Simão Pedro, um homem que teve medo, que errou, mas que disse sim ao chamado de Jesus. E, com a ajuda do Espírito Santo, se tornou um dos maiores líderes da história da igreja. E tudo isso está registrado na Bíblia Sagrada, para que eu e você também possamos aprender a confiar em Jesus e ser usados por Ele. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos. E lembre-se, Jesus também tem um plano maravilhoso para a sua vida.